Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Maria Cis e você está no meu Fora de Série. E hoje o tema é Halloween do Bem. E eu trago aqui para vocês nada menos do que 8 dicas de filmes, a maior parte deles comédia, e alguns com uma temática bem mais infantil, outras com uma infanto-juvenil, vamos chamar assim, e outras com uma temática um pouquinho mais adulta. Como vocês puderam ver aqui, eu já estou dando um spoiler aqui da minha primeira dica, e é nada menos do que o filme Abracadabra, o famoso Hocus Pocus, de 1993. Esse filme clássico, que já vai aí mais de 30 anos, marcou a infância de muita gente, continua sempre atual, conta a história das 3 bruxas do século XVII, as irmãs Sanderson, compostas por Winifred, que é a Bette Midler, Sarah, que é a Sarah Jessica Parker, e a Mary, que é a Kate Najimy. Elas são ressuscitadas acidentalmente na Salem dos dias atuais por Max, um adolescente que se muda para aquela cidade. A história começa mostrando a época das irmãs Sanderson, quando elas foram colocadas na fogueira para serem queimadas como bruxas, e elas fizeram um feitiço de que elas ressuscitariam se alguém virgem acendesse a vela de chama negra. E depois que elas são trazidas de volta, as irmãs Sanderson, naturalmente que elas planejam roubar a força vital de toda a criançada lá da cidade para se tornarem imortais, para não perder a juventude e a beleza delas. Max, né, e a irmã dele mais nova, que se chama Dani, e a amiga deles, a garota que ele gosta, a Alison, é que vão viver todas essas aventuras junto de um gato falante, que se chama Binks. Ele, na verdade, ele é da época da Sanderson, ele estava lá como guardião para que nada disso acontecesse. Ele até tentou impedir, mas não conseguiu. A irmã dele foi sugada nesse ritual, naquela época delas lá do século XVII, e elas jogaram uma maldição sobre ele e ele se transformou num gato imortal. Aí o que acontece? Várias situações hilárias, é claro, né, que elas vão vivenciar nos dias atuais, e os 3 aventureiros lá junto do gato precisam impedir que elas consigam repetir o ritual antes do amanhecer, porque daí elas vão perder todos os poderes dela. No final das contas, esse filme, Abracadabra, se tornou um clássico cult, principalmente durante essa época aqui de Halloween. Como eu já disse, ele é de 1993 e ele ganhou uma sequência no ano de 2022. E tanto a primeira versão quanto a sequência pode ser vista lá na Disney. Twist the bones and bend the back. We're home. Are you boys a little old to be trick-or-treating? Good night. Sleep tight, no screaming. A segunda indicação é o filme Mansão Mal-Assombrada, que é uma comédia também de fantasia, estrelada pelo Ed Murphy. Ele vai contar a história de Jim Evers, que é o Ed Murphy, que é um corretor de imóveis, que ele leva a família dele, ele está prometendo uma viagem, mas no meio do caminho ele quer parar numa mansão que ele pretende vender. Então, uma mansão assim que vai ser uma venda da vida dele, né? Só que quando eles chegam lá na tal mansão, toda a família dele descobre que a propriedade está cheia de fantasmas e é cheia de mistérios. Ele, né, Jim, a esposa dele, que se chama Sarah, e os filhos deles acabam ficando
presos lá na casa e precisam desvendar a história por trás de uma determinada maldição. Eles acabam descobrindo que a mansão é assombrada pelo fantasma de um homem que acredita que a Sarah é a reencarnação da sua amada Elizabeth. O fantasma planeja se casar com a Sarah para poder quebrar essa tal maldição. E tudo aquilo vai acontecendo enquanto o Jim tenta salvar a família e enfrentar os fantasmas e resolver todos os enigmas para conseguir escapar ileso e salvar a esposa dele desse tal fantasma lá. Então o filme é naturalmente uma comédia, é aventura, tem esses temas sobrenaturais, mas é claramente um filme infanto-juvenil. Esta primeira versão é de 2003 e também pode ser assistida lá na Disney. Hello? Is anybody here? We're the Evers from Evers and Evers Real Estate. Master Gracie wishes to discuss his affairs over dinner. Do you believe in ghosts? Hey! I'd really rather stay on the ground. Can I stay on the ground, please? The grave, come forth. I'm out. The Haunted Mansion. A terceira dica é Beetlejuice, de 1988, dirigido por ninguém menos que Tim Burton. É uma comédia também, uma comédia de terror sobre um casal, Adam, interpretado pelo Alec Baldwin, e Barbara Maitland, interpretada pela Geena Davis. Eles morrem em um acidente de carro e ficam presos na própria casa deles. Passado algum tempo, uma família excêntrica se muda para aquela casa e o casal fantasma tenta fazer de tudo para assustar essa família para que eles vão embora, porque eles consigam viver ali em paz. Mas nada acontece, eles não saem de lá. Aí o casal fantasma, desesperado, né, porque não consegue assustar a família, acaba pedindo ajuda para um fantasma malucão lá, que é o Beetlejuice, interpretado pelo Michael Keaton. Ele se autodenomina um bioexorcista, ou seja, ele exorciza as pessoas vivas, né? Então ele promete que ele vai livrar o casal fantasma ali desses moradores que estão atormentando a vida deles, né? Só que o Beetlejuice também tem lá os seus próprios interesses e ele cria ainda mais caos do que ajuda. No meio disso tudo, Lydia, filha do casal excêntrico, interpretada pela Winona Ryder, que é extremamente gótica, aquele jeito sensível, ela consegue ver, ela é a única que consegue ver os fantasmas de verdade, né? Ela acaba desenvolvendo uma amizade com um casal ali fantasma e vai se desenrolar toda a trama entre eles três e o próprio Beetlejuice, que acaba meio que se apaixonando por ela. É uma história bem maluca, que vai misturar humor negro, uns efeitos super criativos da época, aquele estilo todo gótico, excêntrico, típico do Tim Burton mesmo. Esse filme também se tornou um clássico cult, conhecido por tudo isso, né? Pela excentricidade, pela performance maluca do Michael Keaton. Também ganhou uma continuação nesse ano agora de 2024. A primeira versão, intitulada no Brasil como Os Fantasmas se Divertem, pode ser vista na Max e na Prime. A segunda versão ainda não chegou aos streamings. Ghosts. What's the good of being a ghost if you can't frighten people away? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Yeah, you don't want his help. Can you be scary? What do you think of this? It's showtime. Learn to throw your voice, fool your friends, fun and party. Not bad. A quarta dica do nosso Halloween do Bem de hoje é Ghostbusters, de 1984. É uma comédia de ficção científica sobre um grupo de cientistas excêntricos que se especializaram em capturar fantasmas em Nova York. Depois que eles foram demitidos da universidade onde eles trabalhavam,
Peter Venkman, que é interpretado pelo Bill Murray, Ray Stantz, interpretado pelo Dan Aykroyd, Egon Spengler, interpretado por Harold Ramis, decidem abrir seu próprio negócio, os Caça-Fantasmas, a Ghostbusters. Eles logo se deparam com uma série de atividades paranormais que crescem absurdamente na cidade, culminando na famosa aparição de uma poderosa entidade maligna chamada Gozer. Um dos pontos altos desse filme é a batalha contra o Gozer e o Homem de Marshmallow, uma gigantesca criatura feita de marshmallow. O filme também traz no elenco Sigourney Weaver e Rick Moranis. Fora os efeitos visuais que foram assim bem inovadores para a época, ele também trouxe a música, o tema muito marcante, que foi um grande sucesso. A primeira versão pode ser vista na Prime Video. Ele teve várias edições ao longo dos anos e neste ano Ghostbusters Apocalipse é a versão mais atual, que conta com a participação do elenco da primeira versão, com algumas modificações, é claro. Esta versão atual de 2024 pode ser assistida na Max e também vale bem a pena, eu gostei bastante. The city is headed for a disaster of biblical proportion. You want this body? Got your stick? Hold! Beat him up! Smoke it! Swing him hard! Ready! Ghostbusters. A quinta dica é o filme clássico também chamado Jovens Bruxas, de 1996. É um filme de terror e fantasia que acompanha a vida de Sarah, uma adolescente que se muda para Los Angeles e começa a estudar numa escola de lá. Lá ela faz amizade com um grupo de 3 garotas que são meio marginalizadas, Nancy, Bonnie e Rochelle. E elas são marginalizadas justamente porque elas praticam bruxaria. Juntas, as 4 descobrem que, ao unirem seus poderes, são capazes de realizar magias poderosíssimas. Inicialmente elas vão usar essas habilidades para melhorar suas vidas pessoais, mas logo as coisas começam a sair do controle, especialmente quando Nancy se torna obcecada pelo poder. As consequências desses feitiços vão prejudicar não só as pessoas ao redor, mas também a elas próprias. Jovens Bruxas se tornou um clássico cult justamente pela abordagem do misticismo e por retratar essa busca de identidade muito comum na adolescência. Em 2020, ela teve uma continuação chamada Jovens Bruxas Nova Irmandade. Ambas as versões podem ser assistidas na Max. Eu gostei das duas, mas a primeira realmente é, sem dúvida, um clássico. You do stay away from them. Why? They're witches. Heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. The Craft. A sexta dica é o filme mais adulto chamado As Bruxas de Eastwick. Esse filme é de 1987 e é uma comédia de fantasia baseada num romance de John Updike. A história do filme se passa na pequena cidade de Eastwick, onde as 3 amigas, Alexandra, que é a Cher, Jane, que é a Susan Sarandon, e a Suki, que é a Michelle Pfeiffer, lindíssimas todas, são insatisfeitas com as suas vidas amorosas. A Cher é viúva e as outras 2 são divorciadas. Elas se reúnem regularmente
para tomar um drink, para conversar da vida. E sem querer, elas invocam o homem dos seus sonhos. Elas começam devagar ali, falar o que seria bom e tal, em cada uma delas, e de repente um cara misterioso, mas muito carismático, aparece na cidade. O nome dele é Daryl Van Horn, interpretado pelo Jack Nicholson. Ele rapidamente começa a seduzir as três e desperta nelas os poderes sobrenaturais que naturalmente elas têm, mas elas não sabiam. De início, elas acham tudo uma coincidência, mas depois elas começam a achar estranho que tudo que elas começam a falar, as três juntas, acaba acontecendo. No início também elas ficam encantadas, né, com essa liberdade, com tudo isso que está acontecendo, mas logo elas vão perceber que ele tem um lado sombrio e que ele manipula todos os poderes para proveito próprio. Enquanto a influência dele sobre ela cada vez mais aumenta, elas começam a perceber que elas estão, coisas muito ruins começam a acontecer por conta disso e elas se sentem ameaçadas. Esse filme, apesar de ser uma comédia e fantasia, que tem esse toque de terror, porque o Daryl, depois a gente descobre quem ele realmente é, né? Ele vai trazer já umas questões mais abrangentes, né? Como, por exemplo, a crítica sobre os papéis de gênero e o poder feminino. O filme, ele tem esse lado de comédia, mas como eu disse, ele tem um lado um pouco mais já adulto, então não é um filme que eu considero como infanto-juvenil, não. Já é um filme mais público, mais adulto. O filme é de 1987 e ele pode ser assistido lá na Max. Who should we be looking for? He should be really handsome. Nice eyes. Who are you? Just your average horny little devil with the witches of Eastwick. A sétima dica é o filme Sombras da Noite, também dirigido pelo Tim Burton. Eu só estou focando aqui nas direções do Tim Burton porque ele é um diretor muito característico, né? Então por isso que eu não estou comentando a direção dos outros filmes. Esse filme também é uma comédia de fantasia e terror baseada numa série de TV homônima dos anos de 1960. Esse filme vai contar a história do Barnabas Collins, um rico jovem do século XVIII que é transformado em vampiro pela bruxa Angelique. O Barnabas é interpretado pelo Johnny Depp e a bruxa Angelique por Eva Green. Ele rejeitou a bruxa e aí ela é meio que a malévola, então ela transforma ele num vampiro, enterra ele vivo. Já em 1972, ele é libertado do túmulo e retorna à mansão ancestral, a mansão que sempre foi da família e continua com seus descendentes lá, né? Só que os descendentes é um caso à parte, né? Eles estão ali enfrentando problemas financeiros, problemas familiares, é um drama particular além do dele, né? Ele tenta restaurar a honra da família, mas ele precisa lidar com os costumes modernos e, ao mesmo tempo, enfrentar a Angelique, que ainda está viva também e continua determinada a destruir não só ele, mas todas as pessoas que ele ama. Então, aí entra a parte de comédia do filme, mas vai misturar também aquele estilo gótico clássico do Tim Burton, aquele humor excêntrico dele, um toque de romance, é claro. Esse filme é de 2012 e também pode ser visto lá na Max. What the hell is this? He's coming. He's coming. Hear me, future dweller. What is the year? 1972. 1972. The Collins family. Who the hell is this? I'm a vampire, madam. Yeah. He's not staying with us forever, is he? I like him. A oitava e última dica é um filme também com uma temática mais adulta chamada Da Magia à Sedução. Ele é de 1998, é uma comédia romântica
e com elementos, obviamente, de fantasia nessa questão da bruxaria, né? Ele é baseado num livro de Alice Hoffman. Ele vai contar a história das irmãs Owens, Sally, que é a Sandra Bullock, e Gillian, que é a Nicole Kidman. Elas fazem parte de uma família de bruxas amaldiçoadas, porque qualquer homem que se apaixona por qualquer uma das mulheres da família Owens está fadado a morrer tragicamente. Depois que perdeu o marido, por conta dessa maldição, a Sally tenta viver uma vida normal com suas 2 filhas, enquanto Gillian leva uma vida mais despreocupada e rebelde. Até que a Gillian se envolve com um cara perigoso lá, um tal de Jimmy. E as duas se unem para enfrentar ele e vai causar uma série de eventos sobrenaturais. Naturalmente, o Jimmy vai morrer também. Só que isso vai causar a presença de um detetive também, que investiga a morte de Jimmy. E aí vai entrar em conflito a maldição, o fato delas serem bruxas, a lei, né, pelo fato do cara ter morrido ali dentro da casa delas, enfim. É um monte de coisa que vai acontecer ali, né, junto com o sobrenatural. As coisas atuais, elas são atuais, na verdade elas não são bruxas que transcendem o tempo, elas apenas herdam não só os poderes mágicos como a maldição da família, e tudo isso tem que estar de acordo com a época que elas vivem, né? Mas enfim, o filme tem esse lado fantasioso da questão das bruxas, mas ele é também um filme de comédia, tem muita parte de comédia, mas também tem essa questão mais forte das mortes, do que vai causar, na verdade, a morte do Jimmy, né? Enfim, esse filme é um clássico também, é um filme muito gostoso de se assistir. Ele é aquele filme que você gosta de assistir assim, num dia que você quer fazer lá um balde de pipoca, um brigadeirão, assim, para você ficar comendo e assistindo, porque ele é muito gostoso de assistir, dá um certo conforto de assistir esse filme, muito engraçado, eu gosto bastante. Da Magia e a Sedução é do ano de 1998 e você só consegue assistir aqui no YouTube. Eu gostaria muito de falar sobre esta série aqui para vocês, olha, deixa eu tirar a vassourinha daqui da frente, que é A Descoberta das Bruxas. Na verdade, eu até já tenho resenha dessa série aqui no canal, mas o que aconteceu na época que eu fiz a resenha, assim que eu assisti, eu amei essa série, gente, é muito boa. Ela passava na Globoplay, agora simplesmente não existe mais, não está na Globoplay, não está em streaming nenhum. Se você pesquisar na internet, você vai achar Globoplay, mas não está lá, não adianta. Ele sumiu, a série simplesmente evaporou de tudo. Nem no YouTube eu consegui encontrar, o que é uma tristeza, porque era uma série muito, mas muito boa. Então eu acabei não trazendo nenhuma série aqui para essa nossa lista de hoje. Então, embora tenha tido, aliás, algumas dicas que envolvem assuntos um pouco mais adultos, todos eles têm uma base de comédia. Todos os filmes que eu trouxe aqui têm essa base de comédia que faz com que eles façam parte da nossa Halloween do Bem. Então essas foram as minhas 8 dicas de hoje da nossa lista Halloween do Bem. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, já sabe, não esqueça de deixar aqui o seu like para ajudar, né, a fortalecer a nossa amizade e também, naturalmente, fortalecer o nosso canal. Se não for inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho de todas as notificações, que toda semana tem dicas legais aqui no nosso canal. Excepcionalmente no mês de outubro, eu estou fazendo 2 vídeos por semana. Esses especiais na quinta-feira, que nós já tivemos o especial Dia das Crianças com a Disney Pixar,
Hoje o especial Halloween do Bem e na próxima semana teremos o especial Clássicos do Susto, Halloween Clássicos do Susto. Já deixando claro que eu vou trazer aqui filmes clássicos, não vou trazer nenhum filme estilo Serra Elétrica, nada disso, vão ser clássicos mesmo. Então eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês um excelente final de semana e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Até lá, tchau! On to your husbands, girl. She has the worst taste in men. Any man who wins the heart of an Owens woman is bound to end up 6 feet up. It was an accident. It was fate. It was the curse, wasn't it? Practical magic.